Governança corporativa. Olá, você que nos assiste. Esta pílula está sendo gravada com o tema Governança corporativa. Eu me chamo Marcelo Leme, sou conselheiro da plataforma Bisa nos aspectos do ESG e também em governança e compliance. Além disso, eu tenho uma consultoria, a Moraes Leme Consultoria, que ajudamos as empresas nas implementações de governança, compliance e ESG. Bom, hoje o tema aqui desta pílula, você que está nos assistindo, é o tema da governança corporativa. Então, o que é governança corporativa? Eu vou pedir licença para vocês e vou ler uma definição que o próprio IBGC, o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, ele ressaltou o que é. Né? Então vamos lá. É o sistema pelo qual as empresas e demais organizações são dirigidas, monitoradas e incentivadas, envolvendo o relacionamento entre os sócios, conselho de administração, diretoria, órgãos de fiscalização, controle e partes interessadas. Veja bem, na realidade é um sistema pelo qual todos os atores, todas as partes internas têm um melhor relacionamento. Né? Na realidade, a governança corporativa ela traz um melhor relacionamento para todas as partes interessadas. Né? Ou seja, então, quais são as vantagens de se ter governança corporativa? Primeiramente, melhorar o relacionamento, como eu falei, das partes interessadas. Em segundo, organizar o que cada um irá fazer. Poxa, mas Marcelo, mas na minha empresa eu já tenho um diretor de marketing, eu já tenho um diretor de compras, eu já tenho um diretor de suprimentos, eu já tenho um diretor jurídico, cada um já sabe o que tem que ser feito. Pois é. Ou às vezes os sócios também, às vezes é um sócio investidor que cobra daquele sócio que está executando todo o projeto, enfim. Então, além de você ter todas essas diretrizes internamente muito bem definidas dentro da empresa e muito bem acordada com todos os sócios e todos os departamentos, cada um no seu galho, como se diz, cada macaco no seu galho, enfim. Isso deve estar por escrito e todos eles devem conduzir com a sua equipe da melhor forma possível. Então a governança corporativa, na realidade, ela ajuda a condução nos negócios. Né? Ela blinda, ela tem um formato ao implementar a governança de blindar a empresa contra eventuais problemas que possam surgir de terceiros. Que tipos de problemas? Ou alguma denúncia de um processo ou de uma questão que a empresa passou e infelizmente ela não soube como lidar, não soube porque não tiveram as ordens internamente muito bem definidas, ou porque duas pessoas têm uma mesma competência dentro da empresa e duas pessoas acabam tomando ações distintas. Então isso ajuda a blindar a empresa para que não tenham os problemas, né? A transparência, obviamente, é uma questão sine qua non, uma questão básica que as empresas hoje em dia têm que ser cada vez mais transparentes frente ao seu público, não é verdade? E um outro ponto primordial, quanto mais uma empresa for organizada, quanto mais uma empresa tiver mapeada todos os processos internamente da empresa, desde o fornecedor até o cliente final, o quanto mais a empresa conduzir os seus processos de forma transparente, maior vai ser a perenidade e, por que não, lucratividade desta empresa. Então, nós temos aqui alguns quesitos básicos ou preceitos básicos que a governança corporativa ela abarca. O primeiro deles, inclusive trazido com o Covid-19, uma nova forma de conduzir os negócios em que alterou alguns processos dentro da governança corporativa, é o quê? É o maior engajamento com os stakeholders, maior engajamento com todas as partes interessadas neste processo, certo? Então, de fato, as empresas devem olhar
para o seu fornecedor, deve olhar para o seu cliente final, deve olhar para uma ONG com que conversa, deve olhar para os seus acionistas ou para o seu investidor de uma forma diferenciada. Então, este engajamento, essa condução dos negócios, trazendo todas essas partes envolvidas para dentro da empresa, é uma das formas em que a governança corporativa ela ajuda na estratégia de conduzir todos esses negócios. Existe um novo modelo de gestão, existe um novo formato que as empresas devem seguir, principalmente em todos os seus departamentos. Ah, mas Marcelo, existe um departamento de suprimento, por exemplo, que não precisa ter governança, compliance. Sim, todos os departamentos da empresa precisam se conversar. Hoje o maior gargalo, a maior dificuldade, você que nos assiste, você sabe disso, não só na sua empresa ou aquelas empresas das quais você tem conhecimento, o que é? É a falta de organização, é o marketing que não sabe o que compras está comprando, é o jurídico que não conversa, por exemplo, com o pessoal de produção. Mas o que tem a ver esses departamentos com os aspectos da governança? Tudo, porque a empresa toda, cada um dos departamentos deve ter uma transparência do que ele está fazendo e informar aos outros departamentos. Então, esse novo modelo de gestão, essa nova formatação em que as empresas, principalmente com o Covid-19, que trouxe uma estrutura não só de trabalho interna dentro dos colaboradores, mas uma forma de como condução dos seus negócios diferenciada, o Covid-19 trouxe essa formatação para as empresas, a governança ela foi alterada. Então isso impacta diretamente nos negócios da empresa. Ou seja, esse sistema de gestão integrado do fornecedor que traz a matéria-prima, em que esta matéria-prima é processada e que é entregue ao cliente ou até chegar ao cliente, como o cliente vai utilizar este produto e como ele vai descartar, ou ainda que seja um serviço que a própria empresa preste, que chegue ao consumidor e o que esse consumidor fará com este serviço e como ele conduzirá este serviço a qual a ele está sendo prestado, tudo isso tem que ser observado. Ou seja, esta nova governança corporativa organiza todos esses processos dentro das empresas. Tá? Agora, de nada adianta estar muito bem organizado todos esses processos se não existe um plano de comunicação. E o porquê é importante esse plano de comunicação? Talvez vocês estejam se perguntando, não é verdade? Primeiro como que o conselho de administração para as empresas sociedade anônima ou como que os diretores da empresa conduzirão esses processos frente aos seus subordinados. Portanto, cabem a esses superiores, esses gestores máximos, conduzirem e ordenarem tudo que os seus subordinados terão que fazer e cobrar. Então, esse plano de comunicação tem que saber fazer. Poxa, Marcelo, mas eu conduzo com a minha equipe e não tenho sucesso. Pois é. Existe uma nova forma, existe um novo conceito dentro da governança corporativa que as empresas conseguem, que a gente consegue com que esses líderes façam e conduzam a sua equipe a realizar os trabalhos. Como? Através de um novo processo dentro da governança corporativa internamente para as empresas terem esse controle maior. Tá? A questão das ações internas, que é o endomarketing, como é que as empresas conduzem isso, o marketing interno, o como que eles vão divulgar as ações internamente. E por fim, nas próprias mídias sociais, o que eu vou divulgar, Marcelo? Aonde eu vou divulgar? Como dizer que a empresa tem critério de governança e é transparente? Então tudo isso, a própria plataforma Bisa, com os seus consultores, conseguirão ajudar vocês nestas melhores práticas da governança corporativa, ok? Dentro da governança corporativa, um ponto bastante importante para ressaltar são as práticas anticorrupção, da nossa lei anticorrupção que veio de 2014.
onde as empresas têm que ter um programa de integridade relacionado ao compliance, em que também a plataforma BISA ajuda vocês na condução desses processos e de tudo que for realizado, ok? As empresas no compliance, basicamente, é uma forma pela qual, internamente dentro da empresa, as empresas conseguem reduzir eventualmente, um risco inerente ao seu negócio. Não só ao seu negócio dentro da empresa, como partes envolvidas ou até, inclusive, terceirizando algum serviço, que infelizmente às vezes as empresas não conseguem controlar devido aos afazeres do dia a dia, não consegue controlar ou não consegue monitorar esse terceiro envolvido. Então, o compliance ele está dentro da governança corporativa e isso deve sim ser extremamente observado, né? Essa lei veio para ficar no Brasil, a nossa lei anticorrupção, que trata inclusive deste programa de integridade, e as empresas que não conduzirem de forma correta sofrerão os processos judiciais, ok? Agradeço a sua atenção e nos vemos nas próximas pílulas. Um abraço a você.